Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, nessa dobradinha com a doutora Mônica Cecílio Rodrigues, que hoje está falando sobre direito sucessório, na primeira parte, e agora nessa segunda parte sobre testamento. Quais são, doutora, as principais preocupações em relação ao testamento? Paulo, eu gostaria até de salientar para o nosso ouvinte como a intenção aqui é extremamente didática. Isso. Porque o cidadão ele tem um preconceito com o testamento. Aquela, não, mas você vai tratar da minha morte? Mas a questão não é essa. A questão é por favor, tome conhecimento, aquele que tem patrimônio, tome conhecimento, às vezes, da necessidade de um testamento, até para aqueles herdeiros que são os filhos. Porque você pode clausurar aquele patrimônio que você deixa para o filho. Às vezes você tem receio de uma nora, de um genro, aí você vai ao advogado, o advogado vai te aconselhar e fala, faça um testamento, clausure, põe a cláusula de incomunicabilidade. Mas por quê? Porque daí a sua nora ou o seu genro não vai ter direito sobre aquele patrimônio, independentemente do regime de bens. Certo. Então, é muito importante o nosso ouvinte, o nosso telespectador entender que depende do patrimônio que você tem, é necessário você fazer um testamento. Inclusive, até para nortear como seria a deixa dentro do testamento, porque às vezes você quer deixar alguma coisa para aquele seu irmão que você achou que a vida não foi muito benéfica a ele, que ele não foi uma pessoa muito aquinhoada economicamente com a vida ou intelectualmente, enfim. Certo. E outra coisa também interessantíssima, o testamento, as pessoas acham que ele só tem disposição patrimonial, financeira, econômica. Não. Você pode deixar disposições no testamento existenciais. Por exemplo, você pode falar sobre o seu velório, sobre o seu enterro. Como é que você quer que seja conduzida Isso. essa parte? E uma coisa interessante que até eu gostaria de falar, no anteprojeto do Código Civil, cria a possibilidade de você deixar a permissão, porque é negativo. As pessoas não podem mexer nas suas redes sociais, os seus herdeiros. Certo. Principalmente nas mensagens trocadas de WhatsApp. Você tem que deixar essa autorização para que as pessoas possam acessar as suas redes de transmissão. No caso, Telegram, WhatsApp, enfim. Instagram. Isso. Aí, ali, as trocas de mensagem, elas só vão poder ser autorizadas através do testamento. Olha que interessante. Então, o testamento, eu já vi um testamento muito interessante, foi feito aqui em Uberaba há muitos anos atrás, que o testador é aquele que confecciona o testamento, é o autor do testamento, o autor da herança. Cartório. Não, é aquela pessoa que é o dono do patrimônio. Dono do patrimônio. Isso, tá. Quando é feito público, seria o tabelião. Mas, enfim, o testador deixou a incumbência para o testamenteiro, que é a pessoa que vai ficar responsável pelo cumprimento do testamento, quando depois o testador falecer, dizendo que teria que rezar uma missa por mês. Olha isso. Aí eu apresentei isso para os meus alunos. Mas que bobeira, não sei o quê. Eu falei, olha, mas isso é de cunho religioso, não se discute. Cultural, né? Claro, tem que ser respeitado. Se você aceitou o encargo do testamento como testamenteiro, tá? E inclusive você pode ser remunerado por isso. Então eu acho que você tem que cumprir a vontade do falecido, do morto. Exatamente. Eu acho isso respeitoso. E é cultural no Brasil, claro. A gente tem, né? Essa relação aí de luto e tal. Isso, perfeitamente. De conduzir dessa forma. Por exemplo, doutora, como a senhora disse aí, né? O melhor é quando a gente deixa tudo escrito, né? Claro. Doação de órgãos também entra no testamento? Sim, você pode deixar, sim. Agora, olha uma coisa interessante. Você tocou num ponto nevrálgico da questão. Por quê, Paulo? O testamento, ele só é aberto quando você morrer. E, de repente, não pode fazer... Não dá tempo, às vezes. Depende do órgão, vai perder. Então, você pode fazer... Foi perfeita a sua pergunta. Você pode fazer um testamento vital. O que é o testamento vital? É aquele testamento que vai trazer diretrizes para como você vai antes da morte. É anterior à morte. O testamento vital. Isso. O testamento propriamente dito é aquele que vai ditar as regras para o seu patrimônio ou outras questões também. Certo. Só que aquele que vai ditar as diretrizes, trazer as diretrizes para antes do seu falecimento, ele chama testamento vital. Você pode nomear uma equipe de médicos para resolver o que fariam com você, se Deus me livre guarda, você ficar no estado vegetativo,
onde não tem mais condição de recuperação, não há mais possibilidade de você voltar, de recuperar a consciência. Então, aquela equipe que foi nominada no testamento vital, ela que vai resolver o que faria. É super interessante isso. Esse eu me lembro, né, pela nomenclatura, de ter visto com a Vera Dias. Sim, no curso de tanatologia, ela trata disso e com certeza. Sempre muito esclarecedor, né? A gente voltar a esses temas para a gente ficar mais ciente, né? E outra coisa, doutora, por exemplo, eu tenho pouquíssimos bens. Tenho uma casa, um carro, tudo dividido com a minha esposa. Mesmo assim, 2 filhos, é importante deixar escrito o testamento. Sim, o testamento é necessário se você quiser deixar alguma coisa para um filho a mais do que o outro, tá? Privilegiar um filho a mais do que o outro. Certo. Ou se não, se você quiser deixar para uma terceira pessoa que não seja seu herdeiro legítimo. Disso. Que não seja seu herdeiro legítimo. Com relação, vamos supor, se você vai deixar, Mônica, eu quero que no meu falecimento os meus filhos dividam os bens. Eu vou falar, então você não precisa de fazer testamento para isso. A lei já determina. Mônica, mas eu tenho um carro e o carro é 50% do meu patrimônio, ou menos ainda do que 50%. Eu quero deixar para o meu irmão, posso? Claro, pode sim. Aí haveria necessidade de se fazer um testamento. Isso. Porque de forma natural eles seriam divididos ali entre os legítimos, né? Sim, perfeitamente. O patrimônio, ele é dividido, desculpa, é porque a Siri resolveu responder alguma coisa que a gente falou. Vou desligar. Se você achar e quiser beneficiar alguém que não esteja naquela linha da lei, aí você teria que fazer um testamento legítimo. Certo. Mas você pode também beneficiar um filho. Se você quer beneficiar um filho mais do que o outro, há necessidade do testamento. Doutora, nós estamos vendo aí a discussão, né, da reforma do Código Civil. O que está vindo aí de novidade que a senhora pode destacar para nós em relação especificamente ao testamento? Tá. Antes de eu falar com relação a essas novidades, eu vou só fazer uma pontuação para realmente demonstrar que o testamento ele não é só de disposição patrimonial, não é só pecúnia, monetário. Você pode reconhecer um filho no testamento. Interessante. Perfeito? E esse reconhecimento de filho, ele é respeitado. E nada pode derrubá-lo. Certo. Teria que ter uma ação negatória da paternidade, no caso o homem reconhecendo um filho. Perfeito? Perfeito. Com relação às novidades, Paulo. Na verdade, hoje nós temos dois tipos de testamento. Uma divisão doutrinária de testamento. Certo. Seria didática, seriam os testamentos ordinários e os especiais. O que seriam os testamentos ordinários? Público, cerrado e particular. É ordinário. Especial, marítimo, aeronáutico e militar. O que acaba o anteprojeto? Com marítimo, aeronáutico e militar. Que eles são feitos em situações. Marítimo, é só pensar, alto mar. Aeronáutico, dentro de uma aviação. E militar, se você estiver sitiado num campo de guerra. Certo. Então, termina com esses tipos de testamento e ainda mantém os 3. Público, cerrado e particular. Público feito em cartório. Certo. O cerrado é um misto do público com o particular. Tá. Você inicia ele na sua residência da forma particular. Não deu tempo de... Não, até dá tempo. Aí você vai, leva para o tabelião e ele aprova aquele testamento particular. Tá? Então ele tem um misto, uma parte inicia-se particular. Tem que ter essa chancela. Isso. Chama auto de aprovação. E o testamento particular, propriamente dito, que você vai fazer e guardar ele em casa. Não acho conveniente, porque qualquer mácula que aquele papel trouxer, qualquer rasguinho, desculpa falar, mas é uma expressão que a gente acontece. sempre... o ratinho comeu, a baratinha comeu, pronto. Aí vai anular todo aquele testamento. E você já está falecido, perde o valor, não tem como. Por isso que eu sempre indico para os meus clientes, testamento público, você vai descansar tranquilamente. Isso, a disponibilidade de patrimônio. Eu ouvi aí alguém dizer que tem uma possibilidade que estão estudando aí de se gravar, é isso? Pois é, Paulo. Nossa, eu falo assim, eu choco. Choco por quê? Pelo seguinte, nós estamos acostumados de transferência de patrimônio através do papel. Sim. Escritura pública, escrita, papel, né? Então, aí vem essa possibilidade, você está super bem informado realmente, vem essa possibilidade no anteprojeto, está em discussão no anteprojeto, para que o testamento seja gravado. Nossa. Só que aí eu acho um pouco, temerosa. Por quê? Nem todo mundo tem uma dicção maravilhosa. Nem todo mundo faz a articulação de todas as vogais numa palavra, numa frase, numa sentença. Se ficar dúbio,
pode anular aquela questão. Pode anular aquela fala. E você não está mais lá para consertar. E perde o valor. Sim. E tem um outro probleminha que eu estou me lembrando aqui. A tal da inteligência artificial, que hoje em dia eles mudam o que a pessoa fala. E aí, como é que fica? Aí, na verdade, vai haver uma regulamentação, eu penso que pelo CNJ, porque o Conselho Nacional de Justiça, para que regulamente essa forma de gravação. Primeiro, porque ela vai ter que ter data. Segundo, que as testemunhas vão ter que participar. O que a gente talvez possa pensar, né, doutora, é que essa gravação seja feita ou em cartório, né? Ou numa outra Mas instância. bem pensado, né? já tem as duas possibilidades. Né? Fazer essa gravação no cartório, que seria o testamento público gravado. Pronto. Mas também tem a possibilidade do particular gravado. E como que fica isso? Esse Cai em mãos erradas? Isso eu acho complicado, eu acho difícil. Paulo, um testamento, ele não transfere só uma bicicleta. Ele pode transferir só uma bicicleta, se a pessoa tiver pouca coisa, né? Que aí, na realidade, seria até um codicilo, mas tá, enfim. Ou senão ele pode transferir um patrimônio de milhões. Como que fica isso? Que insegurança jurídica é essa? É verdade. Eu não faria um testamento assim, eu ainda temo um pouco. Acho que precisa de muita regulamentação. Eu recomendaria, né? Pelo pouquinho que a gente já estudou aí com a Vera, aqui com a doutora Mônica Cecílio Rodrigues também, né? Pelos esclarecimentos que a gente tem, acredito eu que é a forma tradicional, no cartório, registrado direitinho, com testemunha, né? Sempre, a testemunha é sempre exigida? Sempre exigida. No testamento. Sempre exigida, porque ela, se necessário for, ela vai ser ouvida para provar. Tanto é que o testamento público, ele tem que ser, e tem que constar isso. Ele tem que ser lido em voz alta para as testemunhas. Isso. Porque a gente grava aquilo ali, assina. Claro. E se houver algum problema com quem fez o testamento, que é a finalidade dele, a gente vai saber testemunhar, não, de fato. Ela conversou na família, tá tudo certo e tal, e a testemunha vai lá. Não estava coagida, não tinha imposição. Tem também uma particularidade, Paulo, a previsão do testamento em braille. No anteprojeto. Isso para mim é novidade. E mais uma questão extremamente interessante, eu lembro de já falar isso nos programas passados, o legislador está dando uma valoração, e eu acho isso muito salutar, mesmo que existe, a separação de fato. As pessoas são casadas, mas estão separadas de fato. Certo. A lei atual, ela regulamenta um tempo para esse casal perder o direito de ser herdeiro do outro. No anteprojeto na data do falecimento, está separado de fato, já perde o direito de ser herdeiro. O que é mais coerente mesmo, né? Com certeza. É isso que eu ia perguntar. Se a pessoa separou, como é que é? Ela pode ter, ainda continua sendo legítima? No Código Civil atual, se houver o falecimento agora, ela continua ainda por um lapso de tempo. Se passar o anteprojeto, faleceu, tá junto? Não tá junto, pronto, já acaba. Já resolve. Claro, a perfeitamente. E de fato a legislação é melhor que ela venha para corrigir, né? O que mais, doutora, que nós temos de novidade em relação ao testamento? O testamento, na realidade, foi essa questão que eu te falei, da possibilidade do testamento gravado, né? Que eu ainda tenho as minhas considerações. Perigoso. E ele também pode reconhecer no testamento, o autor da herança, aquele filho que cuidou e zelou dele, mas ele pode, inclusive, nominar isso no testamento, porque daí esse herdeiro especificamente, ele pode receber adiantamento da sua herança em 10%. Porque fica muito subjetivo, depois da morte do pai ou da mãe, aquele herdeiro provar isso. Então, se houver um reconhecimento disso no testamento, já é o início de prova. Ótimo, E o advogado preocupa com a prova, né? Com certeza. Então, hoje, na legislação, a gente já pode fazer esse pedido no testamento, vamos falar assim. Ainda não. Isso seria do anteprojeto. Seria do anteprojeto. Mas já pode fazer no testamento agora, porque se o anteprojeto passou, você já está resguardado. Pronto, né? Tá vendo como é importante você... Porque muitas das pessoas falam para mim, mas para que eu vou estudar se ainda nem é lei? Eu falo, mas e se virar, você já... Está preparado. Claro, perfeitamente. E com um advogado... É uma visão prognóstica, gente. Um jurista dedicado igual a doutora Mônica Cecílio, você vai ter condição de se... preparar muito melhor, né? Porque isso não anula, claro, isso não anula um testamento se você colocar. E muito pelo contrário, se você falecer e já tiver em vigor isso, você fala, já estou tranquilo, vou tranquilo. Isso. Tá resolvido. Porque realmente tem filhos que cuidam mais dos pais e outros não, né? E é justo, né? A gente reconhecer que um irmão ou outro teve ali um pouco mais de trabalho e merece, claro, né? Por conta disso. O que mais, doutora, que a senhora destacaria? Temos aí mais uns minutinhos. Que bom. Deixa eu falar, Paulo, com relação ao testamento... outra coisa importante, com relação aos bens digitais. Eles podem ser deixados também em testamento, desde que eles tenham valores monetários.
Eles podem ser, porque tem muita gente que é digital influencer, que tem não sei quantos mil seguidores, que aquilo, na verdade, converte em dinheiro. Claro, converte em renda. Então, ele pode também ser objeto de deixa testamentária, vamos dizer assim. Isso também está na nova lei. Isso, no anteprojeto. Isso. É porque é uma novidade, né? Claro. Isso chegou tem pouco tempo. Perfeito. O autor da herança por isso que só no anteprojeto, quando o Código Civil entrou em vigor, que seria janeiro de 2003, nem se falava disso, de bens digitais. E também pode o testador prever ali que aqueles filhos havidos por RHA, reprodução humana assistida, poderão ser utilizados o material genético dele e eles serão herdeiros legítimos. Pode haver essa permissão no testamento. Muito importante essa isso. Daí é um tema para a gente, um próximo programa, abordar, porque essa questão de reprodução assistida tem dado uma certa polêmica. Nós tivemos recentemente aí um caso de quíntuplos, né? A justiça teve que intervir porque havia um problema de saúde acho que 2 fetos, né? E a gestante poderia ser, né, penalizada, enfim, prejudicada com isso. A justiça autorizou a interrupção, me parece que isso foi do Supremo. É um assunto para a gente tratar, se ela puder estudar isso depois, a gente traz para um próximo programa falar sobre essa questão da reprodução assistida, os direitos aí de quem que nasceu, né, dessa teria forma. legitimidade para herdar. Quer seja como testamentário, herdeiro testamentário ou legítimo. É um assunto muito palpitante. Muito bom. Olha, eu vou deixar aqui aberto, então, para uma próxima ocasião. Nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao finalzinho. Doutora Mônica Cecílio Rodrigues, muitíssimo obrigado pela sua participação de novo. Tratamos em 2 programas de 2 assuntos fundamentais, interessantíssimos, né? O direito sucessório e o testamento. E a senhora fica convidada a voltar quando puder para falar mais para nós. Paulo, eu já agradeço o convite e me coloco à disposição porque eu acho extremamente interessante chegar à população essas informações, que muitas das vezes pode chegar até numa linguagem mais rebuscada, né? Mais difícil, e aí está o Supremo querendo intervir, trazer para uma linguagem mais acessível à população. Isso. Então, estou à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Trazemos novamente os números da dengue para a avaliação de todo mundo e, claro, a tomada de consciência. Olha só, os números divulgados neste começo de semana indicam o número de pessoas notificadas com sintomas de dengue pelas unidades de saúde voltou a subir. Eram 14.862 na semana passada. Essa semana, 342, 480 pessoas a mais
com sintomas de dengue, que fique bem claro. O número de pessoas diagnosticadas, agora sim, essas com o diagnóstico confirmado de dengue, também subiu, mas subiu um pouco menos, de 1.166 foi para 1.179, 13 diagnósticos a mais, segundo dados divulgados esta semana pela Secretaria Municipal de Saúde. A informação da vigilância epidemiológica indica também que nós tivemos uma morte por dengue na semana que foi entre o dia 2 e o dia 8 de junho. De acordo com os números da vigilância, nós tivemos em Uberaba, na semana, 5 casos confirmados de Covid-19, casos ativos da doença neste boletim são 7 e um óbito registrado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de uma mulher de 75 anos que ficou internada por 8 dias em hospital público. A gente chama atenção para a questão da dengue, ainda depende muito da população, de nós mesmos, a evitar que nós tenhamos focos do mosquito transmissor das principais arboviroses, entre elas dengue, zika e chikungunya. Mudamos de assunto no ISTV Cidade, o assunto agora é cachaça mineira. Veja você, pesquisas para garantir a qualidade da cachaça mineira. Aqui em Minas nós temos agora um centro de referência de análise de qualidade da cachaça recém-inaugurado no sul de Minas, com o apoio do Estado, que promete auxiliar o produtor local e também regional, aprimorando o certificado, a certificação da bebida. No local, além das condições naturais propícias para o negócio, o setor poderá contar também com o apoio do Centro de Referência em Análise de Qualidade da Cachaça, o CRAC, localizado na Universidade Federal de Lavras. O centro recém-inaugurado recebeu mais de 3,7 milhões de reais do governo de Minas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, para a sua estruturação. Quando em pleno funcionamento, ele será capaz de prestar assistência não só aos produtores de cachaça da região de Lavras, mas de todo o estado e também do país. A gente lembra, claro, que é preciso beber com moderação, mas a cachaça mineira é um produto tipo exportação e que realmente é uma das redenções para muitos produtores, pequenos produtores do agro em Minas Gerais. Vamos falar sobre o PIB do agronegócio agora no ISTV Cidade. Olha só, o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio de Minas Gerais, bateu recorde com valor de 228,6 bilhões durante o ano passado, o ano de 2023, equivalente a 22,2% do total do PIB do Estado no mesmo ano. O crescimento real foi de 6%, com variação média nos preços de 0,2%. Na comparação com o resultado de 2022, foram 215,4 bilhões, um acréscimo de 13 bilhões no valor apurado. De acordo com estimativas divulgadas pela Fundação João Pinheiro, esse resultado demonstra o aumento expressivo da produção de café, principalmente de soja, cana-de-açúcar e milho, mesmo com a evolução menor dos preços desses produtos compreendidos como primários. A apresentação desses resultados foi feita nesta semana na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, em Belo Horizonte. E a STV Cidade agora fala sobre o protocolo de vagas que foi aberto para 2 bairros aqui de Uberaba, Rio de Janeiro e Alfredo Freire, para centros municipais de educação infantil, que serão inaugurados em breve. Os novos CMEIs são o Hildo Totti, que fica no bairro Rio de Janeiro, e João Gilberto Riposati, no Alfredo Freire. Então, é uma informação de utilidade pública para as mães dessas crianças que moram nesses bairros. As inscrições podem ser feitas desde o dia 10 deste mês de junho até o dia 21 de junho. Preste bem atenção, de forma online. Basta você entrar em uberaba.mg.gov.br.
Apesar de o processo ser online, haverá suporte presencial disponível nas escolas municipais Dr. Aloysio Rosa Prata e professora Stella Chaves. O período de matrículas está programado para acontecer entre os dias 1º e 12 de julho. Para mais informações sobre o protocolo de vagas e também o processo de matrículas, os interessados podem acessar o portal uberaba.mg.gov.br. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.